Diga, ó Israel, só o Senhor é Deus. Diga, ó Israel, em meio a tuas lutas, a tuas guerras, grita bem alto, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. O Senhor tem brado de vitórias para a tua vida neste dia, nesta manhã. O Senhor tem portas de bênção, porta de vitória. O Senhor tem, Ele é o socorro urgente para nossas vidas. Glória a Deus, que não falte nos teus lábios, nos nossos lábios, o hino de adoração, o hino de louvor. Louvor é uma das armas de guerra que o Senhor colocou à nossa disposição. Bendito seja o Deus de Israel, o Deus tremendo, o Deus fiel, o Deus grande. Ricalabacá está conosco para nos dar vitória. Roderialabacalabasteia, manhã de glória, manhã de vitória, 7º dia da campanha, 12 dias de clamor, consagrando o ano de 2026 diante de Deus para um ano de vitórias, em nome de Jesus. E nós cremos que vamos colher resposta dos nossos jejuns, resposta das nossas orações diante do altar de Deus. E nós cremos que aquele que nos fez a promessa, Ele é fiel. Ele é fiel. A situação, o inimigo pode estar gritando ao teu redor, falando que não, mas Deus é fiel, fiel, fiel. Ele não falha, Ele não volta atrás. O Senhor não esquece das promessas que tem para a tua vida, para a tua família, para nossas vidas. A grande diferença é, em meio à batalha, em meio à guerra, como eu vou me posicionar, como eu vou agir, reagir diante das afrontas do diabo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Como você tem se posicionado diante das guerras? Como você tem se posicionado diante dos ataques de Satanás? Uma das setas que o inimigo envia contra as nossas vidas é a angústia, a tristeza, a vontade de comer muito fora do normal, comer doce, comer chocolate, comer guloseimas, comer coisas que realmente vai prejudicar as nossas vidas, de dormir muito, ficar em cima da cama fora do normal. É isso que o inimigo quer. Ele lança o espírito de depressão, de ansiedade, de tristeza, de solidão em meio à guerra, fazendo você se sentir abandonado, esquecido por Deus. Mas a grande realidade é que o Senhor diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que é isso? É o Deus Todo-Poderoso, chamado Emanuel, conosco, nos dando força, nos dando vitória, nos encorajando para a batalha, nos encorajando para vencer. E todos os dias o Senhor diz para nós, antes de colocarmos nossos pés no chão: não temas, eu sou contigo. Não te espante, eu sou teu Deus. Não tema diante do inimigo, diante das lutas, diante das guerras, porque eu sou contigo. Há momentos que parece que o inimigo vai prevalecer sobre nós, né? Parece que o inimigo vai triunfar sobre as nossas vidas, mas só parece, porque a grande realidade é que só existe um que é vencedor invicto, e o nome dele é Jesus Cristo. E todos que clamarem pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo favor do Senhor, será socorrido, diz a palavra de Deus. Ele diz que o justo não será esquecido, o justo não será abandonado. Oh, deri canta labacalabasteia. Quantas batalhas
quantas lutas o povo de Deus enfrentou no passado, e esse mesmo Deus que nós clamamos hoje visitou com milagres, visitou com mudança de sorte, visitou com cura, visitou com libertação. Esse é o Deus que nós servimos. Eu entrei nesta live, nesta manhã, junto com você, para clamarmos, buscarmos o poder de Deus junto e clamarmos ao Senhor. Senhor, dai-nos fé. Dai-nos fé. Quando os inimigos se levantaram contra Josafá, Josafá orou a Deus e falou que era uma grande multidão, um grande exército vindo contra a vida dele. E que na força deles, eles não teriam força nenhuma para vencer aquela grande multidão. Porém, ele declarou a Deus: a minha fé, a nossa fé está colocada em Deus, em ti, Senhor. E Deus entrou em ação contra os inimigos, ao favor de Josafá e do exército de Deus que estava com eles. Ei, existem situações que têm se levantado contra a tua vida, contra as nossas vidas, se mostrando que é maior do que nós, se mostrando que é maior do que o nosso Deus. Existem situações que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas, querendo mostrar que já perdemos e que o inimigo já ganhou. Porém, a nossa fé está no autor, consumador da nossa fé. Aquele que nunca perdeu batalha, igreja, é esse que está conosco. Ricaia, e não podemos colocar o nosso olhar naquilo que o inimigo está nos mostrando, nos direcionando. Nós precisamos colocar o nosso olhar em Deus. Nós temos muitos testemunhos de vitória, de Gênesis, Apocalipse, e muitos testemunhos de vitória no nosso tempo de caminhada com o Senhor, de que Deus fez, de que Deus livrou, de que Deus colocou o inimigo para fugir, para correr. Temos testemunhos de situações que no momento nós olhávamos só Deus, só uma intervenção de Deus. Eu trago comigo as marcas de vitórias que o Senhor já me deu e que o Senhor já deu a vidas, outras vidas, através do meu ministério, através do meu clamor, da minha oração, através do nosso clamor aqui nesta live. Uma coisa tão simples, uma live, Ribalaia, tem tão pouco tempo, mas o Senhor tem operado milagres no nosso meio. E eu creio que hoje não será diferente. Nós vamos clamar aquele que pode parar o céu e a terra ao nosso favor e destruir o inimigo em nome de Jesus e nos dar vitória. Não somos um povo vulnerável ao diabo, ao reino das trevas. Não, nós somos o povo de Deus, o povo de Deus. E a palavra de Deus diz assim, olha, se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, glória. Mas se você colocar sua confiança em Deus, no Todo-Poderoso, Xarabacantalaia, a nossa força é muito mais do que um boi selvagem, porque nós colocamos a nossa força em Deus. Quem confia em Deus não é desamparado, não é confundido e não é esquecido. O Deus que servimos, ele é fiel. Por isso eu entrei nesta manhã aqui para clamar com você, que está passando por luta, por guerra, por tribulações, que está desanimando. Não, vamos clamar, vamos buscar o favor de Deus, vamos buscar o poder desse Deus tremendo. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus bom, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus todo-poderoso, mas ele é terrível. E a Bíblia diz, horrenda coisa
é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Então nós vamos orar e nós vamos colocar essas causas diante do altar de Deus. E os inimigos vão cair por terra, em nome de Jesus, porque a vitória é nossa. Quando Israel ia para a guerra, quando Israel ia para a luta, quando Israel ia contra os inimigos, contra os filisteus e outros povos que se levantavam contra Israel, a direção de Deus é: coloca à frente da batalha a Arca da Aliança. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali na arca. Xarabacaia, e quem conduzia eram os levitas que iam à frente. Glórias, glórias. Então é tempo de louvar, é tempo de exaltar. A nossa carne, ela pode gemer e falar que não, porque a nossa carne é nossa inimiga. O inimigo pode lançar sentimentos e para tentar impedir o nosso louvor, a nossa adoração. Mas o louvor, adoração a Deus em tempo de guerra é uma das armas que o Senhor colocou à nossa disposição. Então, vamos adorar. As lágrimas podem descer, deixa as lágrimas rolarem nos teus olhos. Vamos adorar a Deus, porque todas as vezes que Israel estava em guerra, Israel se posicionava em adorar, em louvar, em bendizer ao nome do Senhor. Enquanto Israel adorava, Deus colocava o seu exército ricanta de anjos a guerrear por Israel. O Senhor colocava o Espírito dele a se mover no meio da congregação. O Senhor dava estratégia de vitória, de guerra. Todas as vezes que o povo de Deus se consagrou a Deus, se arrependeu dos seus pecados, dos seus maus caminhos e foi buscar a Deus, Deus sempre socorreu o seu povo. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã para dizer a Ele: sim, Senhor, se a tua vontade, se a nos arrependermos dos nossos maus caminhos, sim, Senhor, abrir os nossos corações a te obedecer, sim, Deus, sim, Senhor, a estarmos diante do teu altar. Quando nos posicionamos diante de Deus em oração, em jejum, em consagração, como estamos nesta manhã, Deus vem ao nosso encontro. Eu não me refiro a uma madeira, eu não me refiro a um pedaço de pau, a um pedaço de barro, ou eu não me refiro a homem, eu não me refiro a outro homem, a outro nome que não seja o nome de Jesus. A palavra de Deus em João 3,27 diz: o homem não pode receber coisa alguma, se do alto não lhe for dado. E para ser liberado do alto, é necessário que viemos para o altar de Deus, clamar, suplicar, pedir o favor do Senhor. E então Deus, através do nosso clamor, das nossas orações, ordena que as bênçãos nos alcancem, ordena que os seus anjos venham ao nosso encontro, guerrear ao nosso favor e liberar aquilo que é nosso por aliança com Deus que está retido. Nós confiamos em um Deus que não falha. Nós confiamos em um Deus que não confunde o nosso nome. Nós confiamos em um Deus invencível. Derialabasteia. Confiamos em um Deus que ainda nós clamando, buscando, e ainda a palavra não nos saiu à boca, não pronunciamos no altar dele aquilo que nós queremos, ele já sabe aquilo que nós vamos pedir, e ainda pedindo, ele já está respondendo, porque ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, e nós não somos bastardos, nós temos um Pai, Xarai, Esturibalabacaya, e os nossos inimigos verão que nós temos um Deus de poder que guerreia pelas nossas vidas. E em cada guerra, em cada batalha que nós atravessamos, nós conquistamos novas experiências com Deus. Ricalabacaia, músculos espirituais novos, ricantalabasteia, forças novas do Senhor vêm sobre nós quando nós estamos em batalha, conquistando, buscando diante de Deus. Ninguém pode te socorrer
Ninguém pode te ajudar. O único que pode nos socorrer, o nome dele é Jesus Cristo justo, Filho do Deus vivo. Essa é a direção da igreja, clamar ao Todo-Poderoso. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Paz do Senhor, povo de Deus, exército do Senhor, mais que vencedor em Cristo Jesus. A tua experiência ontem e hoje, a nossa, nos dará força para vencermos o amanhã. O Senhor é Deus e Ele não falha. Seja bem-vindo à live do Quarto de Guerra. Seja bem-vindo à presença do Senhor neste lugar. E nós vamos clamar. Pega a tua água, pega aí teu material, situações que você precisa de uma intervenção de Deus. Eu tenho muitos pedidos de oração que têm vindo e nós vamos clamar aqui por essas causas. Famílias que estão enlutadas, pessoas que estão na UTI. Vamos clamar ao Senhor, porque nós sabemos que Deus faz, Deus pode. E o nosso socorro não vem do homem, ele vem do alto, ele vem de Deus. E tem socorro de Deus, eu sinto nesta manhã para as nossas vidas. Tem socorro de Deus chegando aí. Se posicione diante de Deus e não deixe que ninguém venha roubar tua fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é Deus, Neuza. Ele pode. Ele entra nas nossas batalhas e nos diz nessa manhã: não temas. Eu sou com você, eu vou te dar vitória. Glória a Deus. Então vamos clamar. Muito vale a oração do justo. A tua oração com a minha oração, as nossas orações têm muito poder. Então, em nome de Jesus, não se deixe ser roubado. Vamos na fé. Essa é a direção. Fé em Cristo Jesus. Aleluia. Nós só temos uma saída. Doutor Esther, só temos uma saída, minha amada. E essa saída é para o alto. E essa saída, ela é certeira. Glória a Deus. Oh, xarabacaia. Essa saída é certeira. O Senhor não desampara o seu povo. Glória, que nele confia. Glória a Deus. Vamos orar. A pregadora já está aqui, cheia da graça, cheia do poder do Deus vivo. E nós entramos aqui para orar. Mostra o que você veio fazer aqui. Clamar ao nome do Senhor Jesus. E se não foi isso, então inclina o teu coração para isso. Porque essa é a única saída. Clamar diante de Deus. Glórias. Oh, xarabacalabacaia. Obrigado, Deus. Porque nós temos um Pai. Nós temos um Deus de amor. Nós temos um Senhor. Nós temos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós temos o Deus de Abraão, que quando Abraão sobe naquele monte para sacrificar Isaac, Abraão só tinha as promessas. Senhor, é assim que nós estamos nesta manhã. Nós só temos as tuas promessas e nada além disso. E não precisamos de nada além disso. Ricanta labasteia, rica labacaia. Imagine a batalha espiritual de Abraão ao subir ali com a sua promessa, a única promessa dele canta o filho, ricanta. E Deus manda sacrificar o filho, e ele olhando ao seu redor não via nada para colocar no lugar de Isaac. Oh glórias, oraia, estequebiduribalaia, oh glória. Mas Abraão teve um coração fiel para com Deus. Senhor, nós precisamos ter um coração fiel para com Deus. Ori canta coração obediente, rica labacalabasteia, mesmo o filho perguntando: cadê o cordeiro? Abraão se posiciona em fé e Abraão diz: Deus proverá, meu filho, o cordeiro, para o holocausto. Deus proverá. Eu não estou vendo nada, mas eu creio que aquele que me fez a promessa, ele não falha, ele é fiel. Alguma coisa no meio desta batalha Deus vai fazer.
Esse foi o posicionamento de Abraão e esse é e tem que ser o nosso posicionamento diante de Deus. Eu não estou vendo nada, recanto, mas está fechado, barulho das ondas, barulho do vento, mas eu creio que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é também o meu Deus, Ele proverá. O Deus proverá, igreja. Vai bradar o nosso favor. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui com você, orando, te incentivando a clamar, a buscar. Orecanta labacalabasteia, orecanta, diante desse Deus que não perde batalha. Pai querido, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Pai querido, santifica nossas vidas. Dá-nos uma vida santa, uma vida reta, coração limpo, mãos puras diante do teu altar. Aquilo que é contaminação, aquilo que não presta, tira das nossas vidas, nos limpa em nome de Jesus. Nós não queremos orar lá no pátio, lá em um lugar comum. Não queremos orar em um lugar aberto, não. Nós clamamos, Deus, limpa-nos com teu sangue e nos leva nos santos dos santos, aonde Satanás não entra, aonde demônios não entram, aonde principado, potestade não consegue entrar. Rica, Xodeki, Minaia, nós clamamos, nos conduz à sala do trono. Rica, Badarabalabalaya, nos conduz à sala do trono. Ricanta pelo novo e vivo caminho, porque nós precisamos colocar nossas petições diante do teu altar. Eu creio no poder da oração no altar de Deus. Eu creio no poder do jejum, da consagração no altar de Deus. Oricantarabacarabalabasteia, ricabadarabalabesteia, ricoxadarabalaya. Senhor, se alguém entrou aqui nesta manhã sem fé, dá ele fé para viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos em concordância, marca-nos neste dia com o poder da fé. Oh, xarabacaia, a fé para vivermos milagres, a fé para vermos portas abertas, em nome de Jesus, a fé para vermos e vivermos transformações de vidas, em nome de Jesus. Rica labacalabasteia, nós queremos fé para vermos esses vales de ossos secos que têm se levantado contra nossas vidas, se transformar em vida em nome de Jesus. Dericanta labacalabasteia, nós queremos fé para vivermos o teu sobrenatural em todas as áreas das nossas vidas, que estamos passando por guerras, por batalha, por dificuldades, em nome de Jesus Cristo. Oricantalabasteia, oh xarabacantaraia, nós como mães, como avós, como pais, entramos na presença do Deus vivo para consagrar as nossas casas, as nossas famílias no altar de Deus. Nós sabemos, João 10:10 diz que o diabo ladrão, ele veio para matar, para roubar, para destruir, veio para roubar a paz da família, veio para roubar filhos, roubar netos, roubar herança de Deus. O diabo veio para roubar fé, para roubar as promessas que Deus tem para nossas vidas. Porém, nesse mesmo versículo diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância, e ele também veio para destruir Shaddai Kiminossa praia, as obras do inferno, veio para destruir as obras de Satanás. E eu declaro com você, igreja, nesta hora, nas nossas famílias não Satanás, na nossa casa não, em nome de Jesus, nas nossas vidas não, em nome de Jesus. Pode pegar tuas bagagens, diabo, pode pegar teus instrumentos, pode pegar tudo aquilo que é teu e bater em retirada das nossas vidas, das nossas casas, da nossa família, em nome de Jesus, porque nós temos um Deus forte. Castelo forte é o nome de Jesus, onde nós, a nossa casa, temos abrigo seguro, temos abrigo verdadeiro. Rica labacaia. E nesta hora eu declaro, no poder, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo,
todos os planos do diabo contra nossas vidas, contra nossas famílias. Ora comigo. Recoxarabacaia. Todos os projetos do maligno, todos os planos dos demônios, do inferno, do diabo, contra a minha vida, contra a tua vida, contra nossas famílias, estão frustrados, cancelados, por terra, no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder da oração, e muito vale a oração do justo. Ricalabacaia, somos justificados pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. E eu declaro, em nome de Jesus, todos os projetos malignos contra nossas famílias, contra nossas vidas, não vai prosperar. Em nome de Jesus Cristo, o justo, o verdadeiro, o fiel. Ricalabacalabasteia. Pai, mande anjos guerreiros nesta hora a guerrear por nós como mandou no tempo de Daniel. Oh glória. Ricaçoderibalaia. E onde houver leões de boca aberta contra nossas vidas, contra nossas famílias, Senhor, manda teus anjos agora consumir, destruir tudo quanto é demônio que está planejando contra nossas vidas. Lança por terra todo o poder do inferno contra nossas vidas, todo o poder do inferno contra nossas famílias, lança por terra no poder do sangue e no poder do nome de Jesus Cristo. Nós temos um Deus Ricalabacaia, que não é de madeira, que não é de barro, Ricalabacaia, que não é de pano. Nós temos um Deus que é terrível, que é fiel, que é poderoso. Deus de socorro está conosco, Deribalaia. O mesmo que abriu o caminho no meio do mar é o nosso Deus. O Deus que fez o sol e a lua parar, se deter, para dar vitória a um homem que clamou. Saraia que nem no rosto praia. É o mesmo que nós estamos clamando. Nesta hora, Deus, nós oramos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Cobre a nossa herança com teu sangue, cobre nossos netos com teu sangue. Nós não vamos abrir mão da nossa herança, não vamos. Eles são teu, herança de Deus, propriedade do Deus vivo, e o inimigo não vai tragar a tua casa, a tua família, os teus filhos, se você se posicionar diante de Deus. Ricabadarabasteia. Nós profetizamos salvação na nossa casa, na nossa herança, na nossa parentela, salvação, libertação, mudança de história, em nome de Jesus, porque nós cremos no poder da oração. É que nós oramos, ricantalabasteia, é porque nós cremos no poder do Altíssimo, é que nós invocamos o Deus vivo em nome de Jesus Cristo. Oricanta. Oh, nós passamos por desafios, por provas, por obstáculos, mas não seremos vencidos, porque Jesus Cristo, glória, Ricalaia, Ele está conosco para nos dar a vitória em nome de Jesus. Senhor, quantas mães orando aqui, pais orando, família orando pelos filhos, Deus, pelos netos. Senhor, entra com providência, traga, Senhor, libertação, em nome de Jesus. Tira do meio das nossas famílias tudo aquilo que foi enviado por Satanás, a mulher estranha, o homem estranho, o espírito de Jezabel. Repreende o espírito da mulher louca, o espírito de Nabal, lança por terra no poder do sangue de Jesus Cristo. Levanta aqui mulheres sábias, mulheres que buscam a face do Deus vivo pela sua casa, pela sua família. Deus, em nome de Jesus, levanta mulheres, oh Deus, que paga o preço na oração, na consagração de vida, no jejum. É um preço muito pequeno, porque o preço maior pagou Jesus por nós. Mas levanta mulheres cheias do teu Espírito Santo, mulheres corajosas no poder da palavra de Deus, mulheres como Abigail, que não ficou observando o posicionamento do marido. Aquilo não parou Abigail, ricabadaia, riploplo, mas a mulher direcionada por Deus
fez a coisa certa e Deus honrou esta mulher. Levanta no nosso meio, faça conosco assim, que tenhamos esse posicionamento como de Abigail, agradar a Deus. E quando nós buscamos a Deus e agradamos a Deus, Deus se move ao nosso favor. Ricalabacaia, o Senhor não nos deu filhos, igreja, para a calamidade. O Senhor não nos deu filho para a ruína, não nos deu neto para a calamidade. O Senhor não nos deu herança para ser escravo de Satanás. Mas a aliança diz, são benditos de Deus, são herança do Deus vivo. Queira o diabo ou não, nossos filhos, nossos netos estão estragados para o inferno, estragados para este mundo, não servem. Ricantalabacalabacaia, porque eles trazem sobre eles as marcas da promessa. E essas marcas é o sangue de Jesus sobre a nossa herança, sobre a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai cortando o laço, quebrando o laço contra a nossa herança, contra a nossa família e lança por terra, em nome de Jesus Cristo. Leva a Deus a nossa herança, terem experiência com Deus vivo, como Jacó teve de Ribalaia e mudou a história dele, em nome de Jesus. Nós entregamos, ofertamos nossos filhos, nossos netos, nossa família no altar de Deus e declaramos que o diabo, o inferno, não vai triunfar sobre nós e a nossa herança, porque nós cremos na aliança que o Senhor tem conosco. E nenhum dos nossos vão se perder para a glória de Deus. Serão representantes de Deus na terra. A nossa herança serão boca de Deus na terra. Serão como uma espada, uma flecha afiada nas mãos do guerreiro, onde o Senhor vai lançá-los entre as nações e eles darão fruto de vitória, fruto de justiça, em nome de Jesus, ó Pai. Como família, nós apresentamos a nossa herança no altar de Deus e declaramos sobre as nossas famílias o triunfo que há no sangue de Jesus, o triunfo que há no nome de Jesus Cristo, e declaramos nós e a nossa casa, nós e a nossa família serviremos eternamente ao Deus vivo. E esta palavra se cumprirá sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pai, olha quantos pedidos, Deus, para na área da enfermidade. Senhor, nós cremos e nós cremos que Jesus se fez enfermo lá na cruz do Calvário por nós. Levou sobre si todas as nossas doenças, todas as enfermidades, todas as mazelas em todos os sentidos. Jesus levou sobre si. E eu declaro sobre a minha e a tua vida, em nome de Jesus, que pelas pisaduras de Jesus Cristo fomos curados, fomos sarados. Nenhuma enfermidade vai triunfar, vai prevalecer sobre nós, em nome de Jesus. Tira, Senhor, do nosso meio toda praga, todo vírus, em nome de Jesus, toda bactéria, toda opressão, depressão, angústia, morte, lança por terra, em nome de Jesus. Oricantarabacalabacaia. Deus, dá saúde ao teu povo, em nome de Jesus. Essa jovem mãe ali no hospital, na UTI, traga cura, manifeste o seu poder de cura sobre ela, para que ela possa voltar ao convívio da sua família, cuidando do seu bebê, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos e enviamos uma palavra de cura sobre ela, enviamos uma palavra de cura sobre a vida do César. Haja cura, recuperação total, em nome de Jesus Cristo. Senhor, varre do nosso meio toda a doença, toda a praga, toda a obra do inferno. Oh Deus, o espírito da dor, o espírito da inflamação, o espírito da enfermidade retrocede, sai do nosso meio,
sai das casas, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu envio uma palavra de cura sobre a tua vida, onde você estiver agora, em nome de Jesus, e declaro que sobre o poder da palavra de cura, da palavra de Jesus, você é livre, curado, liberto de todo mal, de toda enfermidade. Recebe cura em nome de Jesus. Oricanta, precisamos viver, Senhor, cura instantânea, mover sobrenatural de Deus nesta live. Nós sabemos que quando o inimigo vem com a doença, vem com a enfermidade, ele vem para trazer desânimo, tristeza, angústia, mas Jesus Cristo, ele veio para nos curar, em nome de Jesus. Então essa dor não é tua, essa enfermidade não é nossa, esse mal não nos pertence. Ordenamos ao diabo, pega teu mal, pega tuas bagagens, na autoridade e poder que é no nome de Jesus, e sai do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nesta hora, oramos pelas finanças. Quantos pedidos, Pai, na área financeira? Ah, Senhor, mas a igreja de Jesus não se dobra diante dessas situações. A igreja de Jesus só se dobra diante da sua presença. A igreja de Jesus só se inclina diante do Shekinah do Altíssimo. Ricalabacaia, Senhor, e nós queremos obedecer a tua palavra. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, do Eterno, o inimigo não tem como prevalecer sobre as nossas vidas. E a tua palavra para nossas finanças é: seja fiel no pouco. Eita glória! Sobre o muito eu vou te colocar. É a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, repreenda toda distração no nosso meio, com os dízimos, com as ofertas, com os votos. Repreende toda distração, mas ajuda-nos, ó Pai, a nos colocarmos diante da tua presença em fidelidade, porque o que fecha as bocas dos leões, do ladrão, do devorador, do migrador contra nossas vidas são nossos dízimos, nossas ofertas, clamando diante do altar de Deus. Não há devorador, não há cortador, não há miséria, não há tranca-rua do inferno, não há pobreza que venha prevalecer na vida de um dizimista, ofertante fiel diante do altar do Deus vivo. Ricalabacalabasteia. Pai, e nesta manhã eu clamo junto com teu povo, abre a janela do céu. E aquilo, Deus, que está travado, ah, Senhor, libera para o teu povo, em nome de Jesus. Nos levantamos como dizimista, ofertante da tua casa, cumpridores dos nossos votos, do nosso desafio no altar de Deus, para repreender a miséria. Tranca a rua do inferno, solta aquilo que é nosso, vai soltar os clientes, orecanta labacaia, vai soltar os contratos agora em nome de Jesus, vai soltar os projetos, recursos financeiros para os projetos, vai soltar agora em nome de Jesus. E eu profetizo liberação de recursos financeiros para a tua vida, para você executar esses projetos que Deus colocou no teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo na autoridade que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, todas as tuas contas pagas, dívida paga, em nome de Jesus, salário que está retido, em nome de Jesus, será liberado pelo poder do Altíssimo e pela tua fidelidade para com Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, derecantalabasteia. Deus, em nome de Jesus Cristo, libera novos pacientes para esta clínica, para esse consultório. Entra com providência, porque o Senhor é o Deus da providência. Eu oro pelo profissional liberal. Oh, xarabacanta, profetizando sobre você,
profissional liberal, nenhuma unha do que é teu, do que é nosso, do que é dos nossos filhos vai ficar retido nas mãos do homem, nas mãos de demônios, nas mãos do diabo, nenhuma unha sequer. Oh, rabacalabacalabasteia, nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, só a luta, só a dificuldade, ou a ameaça, a afronta, não, nós vivemos por aquilo que diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, seja fiel num pouco, sobre o muito, é promessa, eu vou te colocar, rica balabalabasteia, rica labacalabasteia, nenhuma unha daquilo que é da nossa família, que é dos nossos filhos, oh, vai ficar nas mãos do maligno, em nome de Jesus Cristo. Senhor, começa a agir, nós só temos uma direção, é olhar, é clamar para o alto, rica labacaia, começa a liberar, começa a mudar a sorte, começa a mudar a história do teu povo, o teu povo de sorte mudada, a tua obra é abençoada, vidas são alcançadas. Então Deus vem e remove do nosso meio aquilo que é miséria, aquilo que é pobreza, aquilo que é tranca-rua do inferno, aquilo que está retido, que é nosso, que nós sabemos. Deus, entra com pressa no meio do teu povo, ricalaia, e faz valer a tua palavra sobre nós. E então nós, como teu povo, vamos nos alegrar na dança, vamos exaltar o teu nome, porque tu és grande, fiel e poderoso. Eu declaro na autoridade, no nome de Jesus, todas essas contas aí pagas, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo suprimento financeiro, sobrenatural, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Toma posse, porque nesse tempo de oração aqui, nesta live, Deus tem feito maravilhas e eu tenho recebido testemunho de vitória daquilo que Deus tem feito no nosso meio. E eu declaro aquilo que é choro, que é peso, que é tristeza na tua casa, na tua família, nas nossas vidas, por conta das finanças, eu profetizo o que diz a palavra de Deus. Oh, em Joel 2, Deus abrindo as portas, Deus prosperando, Deus mudando a sorte do seu povo, Deus nos colocando por cabeça com dupla honra em nome de Jesus. E nós somos o povo de Deus vitorioso, chamados pelo Senhor para vencer. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo comida na tua geladeira, em nome de Jesus, nos armários, suprimento sobrenatural sobre a sua casa. Receba e levanta desta cama, levanta desse sofá, levanta dessa situação de derrota e fica de pé para viver o que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cada pedido aqui, Senhor, cada nome escrito, cada situação de guerra, de dificuldades, nós apresentamos no altar de Deus. 7º dia da campanha, clamando diante de Deus por um ano de vitória e de bênção. E nós cremos que quando nós clamamos, o céu se move ao nosso respeito. Tudo está falando que não, mas conosco estabeleceu Deus uma aliança. Tudo está falando que é ruína ao nosso redor, mas o céu nesta manhã recanta, responde diferente, age diferente. E eu profetizo, o Senhor vai te surpreender com mudança de sorte. E eu tomo posse disso para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos ungir a nossa água. Eu creio, exames, resultado de exames, nada consta. Nada consta, porque o Deus da cura, Ele está conosco para nos dar cura e vitória, em nome de Jesus. O povo que clama a esse Deus vivo é alcançado com milagres, com sinais e com maravilhas. O povo que clama a esse Deus vivo viverá os milagres do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu creio e eu creio. Bispa, eu tive um sonho com Miqueias, onde eles, os dois, estavam felizes, Miqueias e a Ingrid.
A casa deles estava em festa. Eu creio e eu creio na grande surpresa que o Senhor tem para esse casal, em nome de Jesus. Vamos ungir a nossa água. Zaninha, saudade de você, minha querida. Que o Senhor te abençoe com grandes surpresas de vitórias, em nome de Jesus Cristo. O céu responde diferente a estas situações, Anne. O céu responde diferente a tudo isso que você está enfrentando. O céu responde diferente, então avança. Não retrocede, avança, porque Deus vai te dar vitória. Eu creio. Vem. Senhor, nós cremos no poder da oração. Em todo tempo o Senhor tem nos ministrado sobre o poder da oração, sobre o poder da petição no altar de Deus. O Senhor tem nos ministrado sobre o poder do jejum, sobre o poder do louvor e da palavra. Armas de vitória. Glória a Deus. Por isso, nesta hora, nós consagramos nossa água diante do teu altar. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, porque o homem não recebe coisa alguma se Deus não fizer. Então coloca uma gota do teu sangue sobre a nossa água. Uma gota basta para curar, arrancar todo o mal, toda a enfermidade das nossas vidas, em nome de Jesus. Unge estas águas nas nossas mãos para milagres, para sinais, para maravilhas, para que o teu nome seja glorificado. Eu declaro essas águas ungidas diante do altar do Deus vivo, ungidas para operar milagres. Aonde chega agora essa unção desta água, tome e seja curado, liberto, sarado para a glória de Deus, em nome de Jesus. E o resultado dos exames, nada consta e nada consta. Tenha essa experiência, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: o justo viverá da fé. O justo, ele não pode viver questionando, indagando, perguntando ou duvidando. Ei, você está no barco de Jesus, no barco do justo. Então você precisa crer e não questionar e não duvidar. Você está no barco, o vento está soprando forte. Acredite que ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E tudo tem que ouvir e obedecer a voz do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Chegou o momento da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E nós vamos chamar agora a missionária Iranilda, mulher de Deus, guerreira de oração, uma das minhas intercessoras, tem orado, jejuado comigo, por mim, pela minha casa, pela minha família. Quando o povo de Deus se reúne em clamar, em oração, em jejum, para buscar Deus, não tem outra coisa a acontecer. Milagres, milagres, resposta, sinais e maravilhas. Eu creio. E tudo que eu ministro para você aqui nessa live, tudo que eu ministro para você no dia a dia, ou na live, ou nas igrejas, ou em particular, presencial, é porque eu creio e eu creio. Por isso, eu ministro a tua vida. E na minha caminhada, no meu dia a dia, eu tenho experiência com Deus suficiente para falar para você e para mim. Vamos confiar em Deus, porque Ele não desampara aquele que busca a sua face. Glória a Deus. Vamos chamar a missionária Iranilda. Glória a Deus. Aleluias. Deus é fiel. Jesus. Gente, vamos orar pela internet. Não importa o país, é batalha espiritual. Vamos clamar pela internet dela, pela nossa internet, em nome de Jesus. Paz do Senhor, minha querida. Pai do Senhor, pastora Ana, Pai do Senhor, povo de Deus, que a bênção do Senhor possa nesse dia estar sobre a vossa casa e a vossa família. Amém. Amém. É um privilégio estar nesta manhã aqui juntas para
adorar o nome do Senhor nesse culto maravilhoso, onde já senti a presença de Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Aleluia. É a gente estar no ambiente onde Deus está. Amém. Porque a Bíblia diz que onde Deus está, há milagre, a cura, a coisa grandiosa aonde Deus está. E isso é bênção do céu. Amém. E nesta manhã vamos falar da palavra de Deus nesse tema tão lindo e poderoso, que é o texto de Efésios 3:14. Por esta causa, ajoelho-me diante do Pai. Glória a Deus. Diante de quem nós temos nos ajoelhado? Porque se eu e você estiver nos ajoelhando diante do Pai, o céu vai entrar em ação. Eu creio. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. E nesse texto, a gente lê apenas o versículo 14, nós não vamos entender qual é a causa que Paulo deixou escrito no 3:14. Ele vai dizer, por esta causa. Mas que causa é esta que o irmão Paulo, o pastor Paulo, ele deixa escrito que se põe de joelho? Se nós voltarmos um capítulo atrás, no capítulo 2 e no 14, ele vai dizer assim: oro para que Deus derrube o muro da inimizade entre os judeus e os gentios. Oro porque de ambos os povos Deus tem feito um só povo. Oro porque este novo povo está como um, alicerçado em Cristo. Oro porque este povo se chama igreja. Oro porque a igreja foi um mistério revelado por Deus. E porque fui eu um dos muitos que Deus usou poderosamente para manifestar esta mensagem. No capítulo 2, ele já começa dizendo alguns motivos pelo qual ele se colocava de joelho. E nesta manhã, eu quero fazer esta pergunta a você. Qual é o motivo que te levou a se dobrar diante de Deus? Aleluia! Qual foi o teu objetivo? Qual foi a dor da tua alma? Qual foi a intenção de você se colocar de joelho nesta manhã por uma causa? Que eu venho nesta manhã te dizer, como boca de Deus, vai ter resposta, vai ter solução, porque quando nós nos prostramos diante dele, ele desce para agir ao nosso favor. Em nome de Aleluia! Jesus. Quando Paulo escreve, ele deixa bem claro: eu me ponho de joelho diante de Deus. Amém. E no momento que Paulo estava de joelho, quando ele escreve essa carta, não é um momento de alegria, não é um momento de festa. A Bíblia vai dizer que ele está preso e que a sua morte está próxima. Mas a preocupação de Paulo, aleluia, era de lembrar ao povo de Deus, lembrar a igreja, lembrar os crentes, aleluia, dos feitos que Deus estava fazendo e já tinha feito por eles. Aleluia, a necessidade de Paulo, a necessidade do seu corpo físico não importava a ele. Ele queria saber da vida espiritual do povo. Aleluia, ele queria saber se havia dentro do povo o desejo ainda queimando da presença de Jesus. Aleluia.
A prisão de Paulo, as algemas nas suas mãos, não impedia dele se dobrar de joelho e clamar ao Senhor. Aleluia! A prisão, ela tinha lhe impedido de ir lá na igreja visitar os irmãos, de ir nas casas, de pregar o evangelho pessoalmente, mas não impedia de ele levar as circunstâncias do povo a Deus. Eu quero te aconselhar nesta manhã, não deixa nada impedir de que você se dobre pela tua casa. Se você se dobre pela causa do teu filho, do teu amigo, do teu primo, da tua tia, coloca consciência em ti, que se você se dobrar, vai acontecer. Amém. Aleluia. Amém. Glória seja dado ao nome do Senhor. As minhas e as tuas circunstâncias pode impedir e fechar as portas terrenas, mas lembre-se que a porta do céu está aberta. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor. E quando ele deixa escrito, ele faz questão de escrever: eu me ponho de joelho em oração. Ele não queria dizer assim: olhe, você, Deus só vai ouvir tua oração se tu orar de joelho. Olha, se você não se ajoelhar, você não vai ter resposta, não. Ele queria dizer, você pode orar em pé, deitado, depende da necessidade, mas eu, aleluia, me ajoelhei para mostrar a Deus a minha humilhação e o desejo que eu tenho de mudança na vida daqueles por quem eu oro. Aleluia. Então é o desejo da tua alma que o teu coração vai fazer o céu agir ao nosso favor. Glória a Jesus. É lindo de se ver os pedidos de Paulo nesta oração. Quando você lê o versículo 15, ele vai dizer assim, o 3 e 15, ele diz: de quem o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele estava dizendo assim, eu não estou clamando ao nome do governador, eu não estou clamando ao nome do prefeito, não, eu não estou clamando ao nome do meu marido ou do pastor, eu estou clamando ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu estou clamando ao Deus que Ele tem influência, que Ele tem o poder, e o que Ele determina, ninguém pode parar. Em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou me colocando de joelho, porque a palavra de Deus diz que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Amém. Mateus 28, 18 vai confirmar essa palavra. Então eu quero te convidar nesta manhã a ter certeza que o nome que tu está clamando, ele pode abrir porta. Amém. E ele pode fechar a porta. Amém. O nome que você está clamando nesta manhã, ele tem poder para tirar vida, mas ele tem poder para dar vida. Amém. E vida com abundância. Aleluia. O Deus que eu te convido a clamar nesta manhã, ele tem poder para ferir, mas ele também tem poder para sarar a ferida. Amém. O Deus que você pode clamar nesta manhã, ele é o Deus que pode derrubar, mas ele é o Deus que pode reconstruir. Amém. Eu creio.
Coloque esta certeza que o Deus que você está clamando junto com o quarto de guerra, Ele tem todo o poder. Amém. Aleluia. Eu creio. Mas, missionária, o meu casamento está pelo fio. E somente Deus. Então, Deus está aqui se apresentando para você como todo poderoso. Ele é o que faz. Ele traz novo o que está velho. O que está se acabando, ele renova. Aleluia. Amém. Ele faz novo todas as coisas. Amém. Amém. Glória. Mas o amor no coração da mulher, no coração do homem, é impossível. Mas o coração do homem, quem manda é Deus. Amém. Amém. Ele é o único que tem poder para entrar no coração, na mente. E tá somente Ele. Mas meu filho está jogado nas drogas, na bebida. Mas já foi profetizado nesta manhã que os nossos filhos são herança dele. Amém. E o diabo não pode destruir. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não abra mão da sua casa. Não abra mão do seu casamento. Amém. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão do que Deus colocou na tua mão. Hoje, pode ser que o negócio esteja meio travado, não vai para frente, mas você está se colocando de joelho. Amém. Você está pedindo a Ele. Você tem rasgado seu coração para Ele. Então Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Ele vai fazer. Amém. Aumenta a tua fé. Aumenta a tua confiança no Deus o qual Paulo, ele diz que se coloca de joelho, porque ele tem todo o poder. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quando você lê o versículo 16, Paulo vai orar para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito Santo, no interior do homem. Aleluia. Que orações tão linda Paulo está fazendo. Paulo está se colocando de joelho diante de Deus por uma igreja a qual ele nem fazia mais parte. Ele estava se colocando de joelho porque a preocupação dele espiritual com a alma do povo era muito forte. Ele queria chegar no céu, mas ele não queria deixar aqueles amigos, aqueles irmãos, aquelas famílias, o qual tinha servido junto com ele. Aleluia! Então, quando nós realmente nos colocamos de joelho por uma causa a qual o céu vai ser glorificado, Amém. as pautas terrenas, Deus também vai abençoar. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. De fato, os crentes de Éfeso já tinham o Espírito Santo. E Paulo sabia disso, porque a Bíblia vai dizer que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Então, Paulo tinha certeza que o Espírito Santo morava dentro deles, habitava dentro deles, mas a oração de Paulo vai para que esse mesmo Espírito dê a garantia da vida eterna. Amém. E que pode fortalecer a cada crente cada vez mais com seu poder. Aleluia. Paulo
que o povo de Éfeso não tivesse só preocupado com as coisas materiais. Paulo estava querendo que Deus conscientizasse o povo que enquanto ele orava para Deus fortalecer o espírito, para Deus fortalecer a carne, junto com ela vinha as bênçãos de finança, vinha a saúde física, amém, vinha a alegria emocional. Amém. Ah, Paulo tinha certeza, eu vou orar para o Espírito Santo fortalecer, aleluia, mas eu sei, como diz a palavra de Deus, que 100 vezes mais temos aqui na terra e por fim a vida eterna. Aleluia. Vamos ter essa certeza nesta manhã, que enquanto você ora para Deus mudar o teu esposo, mudar a tua esposa, o que está faltando material na tua vida, Deus vai fazer, na vida dele, Deus vai fazer. Em nome de porque Jesus. O Espírito Santo não só trabalha no espiritual, ele trabalha num corpo por inteiro, amém, numa vida inteira. Aleluia. Às vezes você se coloca de joelho e diz assim: Deus, mude o coração do meu esposo, mude o coração do irmão, mude o coração da irmã. Aí Deus diz: ela está se humilhando, ela está me buscando para que eu mude o caráter. Então, por causa da oração, eu não vou mudar só o caráter, eu vou dar saúde material, eu vou dar saúde espiritual, eu vou abrir as portas que tiver fechadas. Eu vou trazer renovo material e espiritual. Com o Espírito Santo, eu vou dar os dons espirituais, eu vou fazer algo extraordinário, porque alguém se colocou de joelho, se prostrou de joelho. Oh, glória, aleluia. Esta palavra nesta manhã pode já ter falado muitas vezes no quarto de guerra, mas nesse tempo, neste dia, Deus traz essa palavra como uma resposta, como uma ferramenta de força, dizendo que quando você está de joelho, o céu se move em todas as áreas. Amém. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Você vai lendo, se aprofundando nesta palavra, você vai encontrar especial para o tempo de hoje. Parece que Paulo está aqui escrevendo para o povo de 2026. Porque o fundamento primeiro é que ele diz assim, ó. E assim, é o versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela amém, fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém. Tempo que mais falta amor, 2026. É esse o tempo, parece que Deus estava dizendo: escreva, Paulo, porque agora está em tempo, está pouca falta de amor, porque a palavra de Deus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar. Então escreve agora, Paulo, há tantos anos atrás, o que vai acontecer no dia, quarta-feira do quarto de guerra, que a minha filha vai colocar este tema, e eu vou usar a boca da irmã Iranilda para dizer que o fundamento do amor é o que vai mudar a história, amém, no ano de 2026. Nós vamos ver Paulo usando duas metáforas neste versículo, neste fundamento. Estejam arraigados. Isso significa que Paulo estava orando. A Bíblia, se você ler, ele está dizendo assim:
como uma árvore que envia as suas raízes para a profundeza da terra, para se alimentar dos nutrientes que precisa. Faça também nos crentes este amor ser arraigado, pois precisa que o amor, nosso amor, ganhe raízes profundas, Amém. pois se forem apenas superficial, o amor seca e logo se vai. Paulo estava dizendo, olha Deus, eles são crentes, aleluia, eles são templo e morada do teu Espírito, mas eu preciso que o Senhor faça enraizar neles o amor, aleluia. Sim, Senhor. A ponto dele sentir a dor do seu irmão, dele convidar o seu irmão a buscar junto comigo a tua presença, para que os seus problemas sejam realizados. Aleluia. Porque hoje, no tempo de hoje, nós não vemos mais esta preocupação com a vida espiritual. É verdade. É muito difícil alguém exercer este amor nesse tempo. É muitos que passam de lado enquanto alguém está na igreja chorando, procurando um apoio, e muitos não estão nem aí porque o amor está esfriando. Eu vou cuidar da minha casa e a tua casa tu se vire. Não. Paulo e nós estamos nesta manhã orando e dizendo assim, Deus, faz, Senhor, aqueles que estão no quarto de guerra sentir a dor um do outro, ora pelo outro, porque a Bíblia diz que a oração de um já pode muito em seus efeitos, imagine dois. Imagine 5 junto, dizer assim, vamos fazer um propósito de oração pela tua causa. Quando houver vitória na tua casa, a gente faz pela minha casa. Quando acabar e tiver vitória na minha casa, vamos fazer pela pastora Ana. Vamos fazer pela Neura Jeremias, vamos fazer pela Simone. E quando nós vamos juntos assim, orando um pelos outros, o céu reage, todo mundo tem vitória, é fortalecido espiritualmente, e a glória de Deus é manifestada. Aleluia. Então, nesta manhã, vamos orar por este mesmo propósito de Paulo. Vamos se pôr de joelho e convidar aquele que mais precisa. Eu estou precisando, mas a causa da irmã, da pastora Ana, tem que ser mais rápido. Então, vamos fazer primeiro por ela. Mas a causa Tônia é mais rápido, mas a igreja tem que ser mais rápida. Ela precisa primeiro do que eu. Vamos nos dobrar por ela. Depois faremos por nós. Então, todas do quarto de guerra vai ter vitória. Vai ter uma quarta, pastora Ana. Vai ter uma sexta, que o povo vai só pedindo assim, pastora Ana, Deus resolveu a minha causa. Aquele propósito, o qual nós nos dobramos dos seus pés. Porque você vai ver que a igreja de Corintos era a igreja que mais tinha vitória. Era a igreja que mais tinha poder de Deus. Porque eles viviam em comunhão, no partir do pão, na oração. A Bíblia diz que até as coisas materiais eles se dividiam entre si. E como é que Deus não vai ouvir uma oração dessa? E como é que Deus não vai descer para dar solução à causa dessa? É impossível. É impossível pela palavra de Deus. É impossível. É verdade. Ah, Deus sabia que esse ano, o ano que passou, o amor não está sendo exercido em muitas vidas. Mas quando nós nos disponibilizarmos a amar o nosso irmão sentindo a mesma dor, nós vamos nos colocar de joelho no lugar dele e o Senhor vai agir. Amém. Aleluia. Amém.
Glória seja dada ao nome de Jesus. O segundo é que ele diz assim: estejam alicerçados em amor. Ou seja, como é difícil, com alicerces fortes para resistir aos ventos e chuvas, assim deve estar o amor dos crentes para resistir às tribulações, às dificuldades que possam surgir. É perfeito isso. Quando nós estamos alicerçados no amor. Quando alguém diz para você assim, vamos colocar a irmã Tami, ela chega e diz assim, pastora Ana, o meu problema está tão forte. Aí ela diz assim, vamos fazer um propósito. Nós duas orando, Deus vai responder. Aí ela convida Graça Oliveira. Nós três vamos orar pelo propósito de Tami. Quando termina, Tami diz assim, pastora Ana, eu tive vitória. Vamos fazer por Graça. Daqui a pouco Graça diz assim, Deus também já respondeu. E assim o amor alicerçado, não tem tribulação, não tem dificuldade, não tem problema de anos que não seja resolvido. Aleluia. É impossível. Então vamos orar para Deus alicerçar em nós este amor. Porque com certeza vai haver vitórias em pouco tempo de oração. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Eu vivo esta vida nas casas, orando, fazendo propósito por celular, dia e noite, clamando pelas causas dos outros. E as minhas causas, Deus vai resolvendo junto. Amém. É maravilhoso. Amém. É desse jeito. Irmã. É tão maravilhoso você fazer propósito pelos outros, que até a tua saúde, quem cuida é Deus. Aleluia. Ele não deixa você ser internada. Ele não deixa você em casa mais de um dia. Deixa nada, né não, pastora Ana? Não. Vem um pouquinho de tarde, de manhã, de noite. No outro dia estamos bem, adorando e dizendo que Ele é grande. Aleluia. Porque estamos alicerçadas no amor. Amém. Estamos fazendo pelos outros. E ouvindo o mandado de Deus. Obedecendo a ordem dEle. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia. Então, esta manhã, através desta palavra, Deus vem dizer a você, quando você se colocar de joelho, a base do teu dobrar de joelho seja o amor, seja alicerçado no amor. Aleluia. Teu irmão, como que a dor dele fosse a tua. Amém. Se coloca no lugar dele e vai ter muitas vitórias. Aleluia. E para terminar esta palavra, precisamos orar para amar a Deus, pois dele vem tudo o que temos e somos. Amém. Amando a Ele, nós só temos vida por causa do amor dele. Amém. Devemos reconhecer o amor de Deus por nós. O seu amor se vê na obra redentora desde lá do Éden. Amém. Você sempre vai reconhecer que a causa de você ter vida hoje é o amor de Deus. Amém. A causa de você estar de pé é a misericórdia no amor de Deus. Aleluia. Amar o nosso irmão na fé. O que será amar o irmão na fé? É eu amando e orando, já certo que a vitória da pastora vai acontecer. Amém. Porque através do meu amor e da minha fé, junto com a dela, o céu vai reagir à nossa oração. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Toda vida cristã deve ser baseada no amor. A fé mantém firme a nossa consciência, mas o amor mantém santa as nossas práticas. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos nos colocar de joelho, acreditando que a nossa oração vai mudar história, vai mudar cenário. Amém. Quando em amor nos pomos de joelho. Deus abençoe a toda a igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, ele é fiel. E esse
amor e essa compaixão é a característica de um crente. Porque nós somos o corpo de Cristo. Um corpo bem ajustado. Agora, imagina se o corpo tem um pé doendo, o restante não vai doer? Não é verdade? Então, quando nós abraçamos a causa de alguém, nós abraçamos essa causa como se fosse nossa. E nós que sentimos esse amor de Deus, essa compaixão, só paramos de orar até que Deus dê a vitória. É verdade. Até que Deus dê a vitória. E aquele exemplo que Deus te deu aí para estar colocando é assim: eu oro junto com você por alguém, vocês oram junto com alguém pela minha vida, e não fica peso, porque nós oramos em concordância, nós oramos uns pelos outros, e eu não posso viver uma vida feliz sendo que do meu lado eu tenho uma irmã, uma amada passando por luta, por tribulação. Então eu não posso ignorar e fazer de conta que eu não estou vendo nada. O Espírito de Deus nos leva com gemido inexprimível diante do altar a clamar por essa vida até que Deus dê a vitória. E nós oramos, nós sentimos a dor da pessoa. Não é uma dor para a opressão, não é uma dor para a destruição, mas é um momento de batalha espiritual. Mas também, missionária Iranilda, quando Deus libera essa vitória para essa amada que nós estamos orando juntos, é festa. A gente se alegra como criança quando Deus abençoa aquele que nós estávamos orando por ele e o nome do Senhor é exaltado. Por essa causa nos colocamos diante de Deus. Por causa própria ou a causa do irmão, da irmã, nós oramos até que o Senhor faça, até que o Senhor dê vitória para ela. Eu tenho colocado causas assim diante de Deus. E tem pessoas que estão aqui e que eu tenho apresentado. Tenho levantado algumas pessoas na madrugada, enviado mensagem, acorda, precisamos de vitória. E oro por essas pessoas. Vamos orar junto, aquilo que foi ministrado. A causa não é nossa, a causa é do Senhor. E nós, como igreja de Jesus, precisamos orar uns pelos outros. Amém. E essa é a marca da intercessão, né? É verdade. Mas o Senhor nos enche de alegria quando a vitória chega. Glória a Deus. E eu sinto o cheiro de vitória no nosso meio. Eu sinto o cheiro de vitória, resposta de Deus nessa manhã. E essa palavra não volta vazia. Primeiro vai acontecer aquilo que é propósito de Deus. Eu creio. Creio, Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Amém. Obrigada, minha querida, por mais uma vez estar conosco aqui no Quarto de Guerra. Amém, pastor. Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor te proteja por onde você passar, por onde você for. E te use para a glória dele, para que vida seja salva, liberta, curada, transformada para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito obrigada, minha querida. Glória a Jesus. Aleluia. Os nossos problemas são resolvidos no joelho. Aquilo que nós estamos orando são resolvidos no joelho. É lá no altar de Deus. É lá onde ninguém pode entrar. Nós apresentamos para Deus, insistimos em oração até que Deus faça, até que Deus libere, até que o quadro seja mudado, até que nesse vale de ossos secos, tudo seco, comece a brotar vidas. Esse dia eu estava observando uma árvore, galho sequíssimo dessa árvore, muito seco, seco pelo frio, pelo inverno. O inverno também seca as árvores.
e nos galhos dela vários brotos das flores que virão. Vários brotos. Aí você olha assim, observa, mas esse galho está tão seco, não tem uma folha, tudo seco, mas os brotinhos das flores já estão surgindo. Assim é essa situação que você está enfrentando. Está um vale de ossos sequíssimo, né? Os galhos quase quebrando. Mas ali, no improvável, Deus opera milagres. Ele faz brotar flores em galhos sequíssimos, sequíssimos, onde não há esperança de nada, a não ser que ela quebre e seja destruída. Naquele galho seco, naquela situação impossível, Deus faz florescer para te colocar em festa, porque Ele é Deus. Nós não fomos chamados para a ruína, não. Nós não fomos chamados para a derrota. Nós somos chamados por Deus para vivermos milagres, sinais e maravilha. Lembre-se que Deus operou milagre no meio do seu povo de Gênesis e Ele opera Apocalipse. E esse povo que dá continuidade a Israel somos nós, povo de Deus. Nós passamos por luta, por tribulação, por adversidade, atravessamos o deserto, mas nós não somos um fracasso. Esse nome não combina com a gente. Igreja, você pode estar comendo ovo com farinha, mas o fracasso não combina com você. É só por um momento. Eu como ovo com farinha, mas saboreando picanha, pastora Ju. Confiando que é só um momento, mas ele vai bradar ao meu favor. Ei, passamos pela noite escura de tribulação, de luta, mas sabemos que ao amanhecer vem o sol da manhã. Então, pega essa palavra ministrada, pega as orações que foram ministradas hoje, aplica na tua vida. A palavra de Deus, ela só funciona se aplicarmos nas nossas vidas. Não adianta eu abrir uma Bíblia, colocar em cima da cama, no rack, na mesa, ela aberta aí, que vai fluir. Não vai fluir nada. A Bíblia, a palavra de Deus, só acontece se nós aplicarmos nas nossas vidas. Que é isso? Eu declaro que essa palavra de Deus vai fluir na minha vida. Eu sou o que essa palavra diz. Vai acontecer comigo, não o que Satanás vem soprando, mas o que diz a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz, dobra o joelho e clama, é porque é para clamar. Essa é a direção da vitória, pastora Ju. Ama a tua vida, minha querida. Que o Senhor te abençoe. Saudade de você. Deus, Ele é o nosso Deus. Vamos encerrar? Em gratidão, em gratidão. O meu netinho, quando ele vai comer alguma coisa, um pequeno, ele já olha para mim e fala assim, precisa orar? Sim. Ele vai comer uma fruta, ele pergunta para mim, precisa orar? Sim, precisa orar, porque foi Jesus quem te deu essa fruta. Então, nós vamos orar para agradecer. Precisa orar para ir para a escola? Sim, precisa orar para ir para a escola. Precisa orar para dormir. Então, essa vida de oração, ela tem que fazer parte de nós. E a oração intercessória, pelos nossos amados. Eu não gosto de orar por gente preguiçoso, que não gosta de orar. Come o que tem, espera o que não vem, dorme 6 horas por mim. Não, eu gosto de orar por guerreiro, por aquele que está passando por luta, por adversidade, não tem força para orar, mas ele quer, ele deseja, mas a batalha espiritual está grande, ele não está conseguindo. Todos passamos por essa situação como Elias passou. E então você ora por uma pessoa dessa, vamos orar. Amanhã ela vai interceder por você, por outras pessoas. Então, a oração, ela gera milagre. E a oração gera intercessores. Quando Jó teve a sorte dele mudada, foi porque Jó estava ali no momento de oração pelos seus amigos, entre aspas. Mas eram amigos. E ali Deus visita. Intercessor, não desista de orar. E se você não é um intercessor, se levanta para interceder pela causa do Senhor na terra. Porque a vida de um intercessor
Se ele se posicionar, é uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Vamos encerrar? Pai, que presença gloriosa nessa live. Que Deus grande que cuida de nós. Eu sinto um cheiro de bênção. Eu sinto um cheiro de vitória. Em nome de Jesus, eu tenho convicção de milagres nas nossas vidas. Boas notícias, em nome de Jesus, chegando para nós. E eu declaro o fim das más notícias. Fim das más notícias no nosso meio, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa família, em nome de Jesus, mas eu profetizo boas notícias chegando no teu celular, na tua vida, por onde você estiver, boas notícias. E essas boas notícias, elas virão através das nossas orações, dos nossos clamores diante de Deus, porque Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo, e eu me sinto como uma mulher grávida, que está para nascer a criança a qualquer momento, e a qualquer momento respostas de oração. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo grandes testemunhos de vitórias. Paulo relatava isso na sua vida, no seu ministério, que por essas intercessões ele sentia dores, como se fossem dores de parto, e a oração gera isso. Mas quando o bebê nasce, você esquece da dor, você esquece do sofrimento e você celebra ao nome do Deus vivo. Não somos desamparados, nós temos um Deus forte. Senhor, abençoa o teu povo, que chama pelo teu nome aqui nesta manhã e sempre. E em nome de Jesus, honra este povo que foi ministrado pelas orações, foram ministrados pela tua palavra, e que esta palavra dê fruto a 100 por 1, e que este povo aqui no quarto de guerra, Ricalaia sou, testemunhe dos teus feitos, dos teus milagres e das tuas maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Somos gratos ao Deus vivo, porque somos dele, pertencemos a ele, em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo nenhuma unha sequer daquilo que é meu, daquilo que é da minha família, daquilo que é seu, mãe, que está orando pelos teus filhos, daquilo que é teu, mulher, daquilo que é teu, família, daquilo que é seu, igreja, daquilo que é seu, profissional liberal. Nenhuma unha daquilo que o Senhor te deu vai ficar nas mãos do inimigo, seja ele quem for. Toma posse, em nome de Jesus. Pastora Lília, o Senhor está desembaraçando o teu caminho e te dando caminho livre para você caminhar. Guarda esta palavra no teu coração, porque em poucos dias você vai testemunhar. Deus falou e Deus fez. Para a glória dele, em nome de Jesus, eu te envio debaixo do poder dessa palavra, igreja. Que o Todo-Poderoso te abençoe, que o Todo-Poderoso faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê paz. A paz que excede todo o entendimento, que te faz descansar em Deus. Essa paz que o Senhor te marca nesse dia. Tome posse em nome de Jesus. Aquilo que Deus te prometeu não é coisa de homem. Ele é fiel e ele faz em nome de Jesus Cristo. Na próxima sexta-feira estaremos aqui, se o Senhor permitir, declarando 12 dias de clamor, de jejum, para um ano 2026 de vitórias. Não visualize o tamanho do inimigo, as lutas. Traga à tua memória aquilo que nos dá esperança. O que é que me traz esperança na minha vida para eu estar aqui com vocês? As promessas, a palavra, as promessas, as promessas. A gente marcha, a gente vai, o mar vai se abrir, a gente atravessa. As promessas, Renan. Toma posse. São as promessas de Deus. Todo-Poderoso te abençoe. Tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Ei, não perde Jesus de vista, não. Não perca Jesus de vista e não esqueça daquilo que ele te falou nesta manhã. Amo vocês. Beijo no coração. Fique na paz. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.